Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda videoaula do segundo bimestre e agora a gente vai entrar na parte de transformações gasosas. São 4 as transformações gasosas que nós iremos ver. A transformação isobárica, isocórica, isotérmica e a adiabática. Essas 4 transformaçõezinhas junto com seus gráficos e suas equações. A equação que vai reger toda essa parte de transformações gasosas é a que muita gente fala que é PVT Povotó. Essa é a equação básica das transformações gasosas, a lei geral dos gases perfeitos, tá? Que vem, na verdade, de uma outra equação que vocês vão ver na aula de química, que é PV igual a nRT. Uma é a outra, para dizer a verdade. Só que essa parte de PV igual a nRT, a professora de química que vai falar dela, então ela vai ficar lá para a parte de química. Eu só vou me ater aqui na parte do PVT Povotó. O que vem a ser PVT Povotó? Na verdade, somente PVT, né? P, pressão, V, volume e T, temperatura. Esse Ozinho que está aqui, que na verdade não é um O, é um zero, tá? Mas a gente acaba falando Povotó, com som de O, mas é um zero porque quer dizer que é inicial. Na verdade, eu não escrevo muito como PVT Povotó, eu prefiro escrever índices como A e B, tá? Que fica mais fácil de você entender o que está sendo colocado ali. Como esses índices que eu vou colocar agora em azul. Então, ó, PA, VA, TA, PB, VB e TB. O que vem a ser isso? Conforme eu já falei para vocês, esse P, V e T, pressão, volume e temperatura, e esse A e esse B são, na verdade, os estados do gás. Estado A evolui para o estado B, e nessa evolução, a pressão, o volume e a temperatura vão evoluir de formas diferentes, tá? Uma pressão pode ficar constante, e aí a gente está falando de isobárica. O volume pode ficar constante, aí eu estou falando de isocórica, e a temperatura pode ficar constante, aí eu estou falando de isotérmica. A adiabática é quando ocorre toda essa transformação, essa evolução de um estado para o outro, e nessa evolução de um estado para o outro não ocorre transferência de calor. Então, na adiabática, é a única que não vai ocorrer transferência de calor, tá? Então, fica muito simples vocês entenderem toda essa parte de transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? É uma evolução pelo qual o gás vai passar de um estado A até um estado B, ou seja, um estado inicial para um estado final. Durante essa evolução de um estado para o outro, a pressão, o volume e a temperatura podem mudar ou podem continuar o mesmo valor. Dependendo de qual grandeza que está mudando, essa transformação ganha um nome de isobárica, isocórica ou isotérmica, tá? A adiabática é quando não há transferência de calor, não tem a relação com as variantes de estado do gás mudarem ou não. Variantes de estado do gás, né? As variáveis de estado do gás. As variáveis de estado é pressão, volume e temperatura. Então, alguns nomes vocês vão ter que entender e gravar para vocês. Então, estado do gás é como que o gás está naquele determinado momento. Ou seja, como que as variáveis, o que pode mudar o gás, vai estar. O que pode mudar o gás? O gás pode mudar de pressão? Pode. O gás pode mudar de volume? Pode. O gás pode mudar de temperatura? Pode. Então, essas são as variáveis do gás. Elas podem variar, elas podem mudar. Então, o gás está no estado A, com essas variáveis. Aí eu abro um cilindro que o gás vai vazar para um outro cilindro, para uma outra câmara, ou aumento a temperatura da chama que está ali dentro, então o gás vai acontecer algumas transformações, aonde a temperatura pode mudar, ou o volume, ou a pressão. Vamos, então, entender um pouquinho mais cada uma dessas agora. Essas transformações, elas serão sempre representadas num gráfico PV, tá? Aonde pressão vai ficar no eixo Y e o volume vai ficar aqui no eixo X. Claro que a gente também pode representar com gráficos de temperatura contra pressão, de volume contra temperatura,
tá? A gente pode representar disso, mas normalmente, geralmente, o padrão é representar num gráfico de pressão contra volume. E nessa representação do gráfico de pressão contra volume, a gente vai observar algumas coisinhas em relação a cada uma daquelas transformações que a gente falou. Então vamos para a isobárica primeiro. Na isobárica, o que eu tenho mantido constante durante a evolução do gás? Eu mantenho constante, no caso, a pressão, tá? Então a pressão é mantida constante. O que isso quer dizer? Que a pressão vai ter um valor numérico no estado A, e quando o gás evoluir para o estado B, vai continuar com o mesmo valor numérico. Então, vamos só lembrar da formulazinha lá, ó. PVT igual a PVT. No caso, evoluindo de um estado A para um estado B. E o que está mantendo constante, o que está ficando igual dos dois lados? A pressão. Então, existe uma regra matemática que diz que quando um valor é mantido constante, é igual dos dois lados da equação, o que eu posso fazer com ele? Eu posso cortar. Então, toda essa equação fica apenas como VA-TA igual a VB-TB. Você não precisa gravar isso. Isso vai ficar confortável de ser resolvido na hora dos exercícios. Vocês vão ver que é simples, você não precisa ficar gravando essa fórmula aqui para a isobárica, gravar uma outra fórmula para a isocórica, não precisa nada disso, você utiliza diretamente essa aqui, que aí você vai ver que corta do mesmo jeito, e aí você não precisa ficar fazendo muitos cálculos não, e nem ficar gravando diversas fórmulas, tá? Mas o conceito dito aqui é que a pressão vai ser cortada porque a pressão continua a mesma, ficando somente volume e temperatura. Como que fica isso num gráfico de pressão contra volume? Então, aqui eu tenho um gráfico de pressão e volume. O que está mantendo constante, ou seja, ao longo do tempo, o que fica igual é a pressão, não é? Então, o volume está aumentando ou diminuindo, mas a pressão continua a mesma. Nesse caso, eu posso fazer um desenho como se fosse uma reta aqui na horizontal. Se o volume estiver aumentando, é porque essa seta está apontando aqui para a direita, ou seja, o estado A está aqui e o estado B vai estar aqui, onde o estado A tem um volume menor e o estado B tem um volume maior. O volume está aumentando, conforme vocês podem perceber no gráfico, né? No eixo horizontal é aumentado para a direita, tá? No eixo vertical aumenta-se indo para cima. E no caso aqui, no eixo vertical, se eu for desenhar uma reta que passa pelo esse eixo das pressões, só vai me dar um ponto tanto na parte do A quanto no B vai passar pelo mesmo ponto. Então, a pressão de A e a pressão de B são exatamente iguais, e é isso realmente que a gente quer que aconteça. Então, qual gráfico que eu veria numa transformação isobárica? Uma reta horizontal. Vamos para a transformação isocórica. Bem, na isocórica, o que se mantém igual? Nesse caso aqui, esse nomezinho é um pouquinho chato, né? Isocórica. Mas também tem outros nomes que vocês podem gravar, que ficaria melhor. Ela pode ser chamada também de isométrica ou isovolumétrica. Tem, então, esses três nomezinhos aí, que quer dizer a mesma coisa. A melhor é isovolumétrica, né? Mas a maioria dos livros coloca ou isométrica ou isocórica. Isovolumétrica fica mais fácil você entender que é o volume. O volume é que se mantém constante na evolução do estado A para o estado B. Então, nesse caso que você tem ali PA, VA, TA igual PB, VB, TB, o que se mantém constante é o volume. Então, você pode cortar o volume ficando PA-TA, PB-TB. Claro, novamente, você não precisa ficar gravando cada uma das fórmulas, é só gravar PVT. Somente isso, né? PVT de um lado e PVT do outro. Um é o estado A e o outro é o estado B, ou o estado inicial, o estado final, dependendo do que for, o índice que você queira usar. Como que ficaria o gráfico nessa situação aqui, nessa transformação? Então, ali você tem os eixos da pressão e do volume, e como que ficaria o gráfico aqui? O que está se mantendo constante é o volume. O volume não muda
ao longo do tempo, você pode aumentar e diminuir a pressão, mas o volume continua o mesmo. Então, como que seria esse desenho dentro desse gráfico? Seria uma linha aqui na vertical, tá? E essa linha na vertical, você pode ter o estado A aqui embaixo e o estado B aqui em cima. Vamos fazer só o contrário agora para vocês entenderem alguns pontos. Vamos supor que esteja evoluindo do estado B para o estado A. Ao contrário, né? Pode ser esse também, não tem problema nenhum. Do estado B para o estado A. Se está evoluindo do estado B para o estado A, o que está acontecendo com as pressões? Repare que a setinha está para baixo, porque sai de B e vai para A. Então, a pressão está diminuindo. O que está acontecendo com o volume? O volume é constante. Então, nesse caso aqui desse gráfico, você tem uma reta na vertical e é assim que você reconhece ele num gráfico PV. Vamos para a isotérmica. Na isotérmica, conforme a própria palavra diz, quem continua se mantendo constante ao longo da evolução do gás é a temperatura. Se é a temperatura, naquela nossa formulazinha, a gente vai cortar a temperatura e fica, então, PAVA igual a PBVB. E como que é o gráfico de uma isotérmica? O gráfico de uma isotérmica, eu vou falar uma expressão aqui difícil de vocês entenderem, talvez vocês não tenham escutado essa expressão em matemática, mas ela é uma hipérbole equilátera. Como que se dá uma hipérbole equilátera? Como que eu desenho uma hipérbole equilátera? Ou como que eu reconheço uma função cujo gráfico é uma hipérbole equilátera? É uma função mais ou menos desse tipo aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x, aonde a incógnita está no denominador da fração. Quando a incógnita está no denominador da fração, eu tenho um gráfico desse jeito aqui, ó, que é tipo uma curva. Ah, mas por que você está falando que a isotérmica vai ser isso? Você não cortou a temperatura? Sim, cortei. Mas no caso, sempre que eu levar a temperatura em questão, a temperatura está aonde na minha equação? A temperatura está aqui embaixo no denominador. Então, ela é muito parecida com a função 1 sobre x. Né? Tirando aqui a pressão e o volume, faz de conta que isso aqui são números quaisquer, e aqui que é a variável, a temperatura, então, ela vai fazer no gráfico uma hipérbole equilátera, tá? Que é essa curvinha aí. Vamos desenhar, então, o gráfico PV para vocês verem como que é no gráfico. Então, num gráfico PV, conforme eu falei, vai ser desenhado uma curva, tá? Onde ele vai começar aqui na pressão, quase reto, vai passar por aqui e vai também no volume quase reto, desse jeito que está aqui. Então, vamos colocar os estados do gás onde eles talvez estariam. Colocar normalmente aqui o estado A aqui em cima e o estado B aqui embaixo. Então, eu estou evoluindo de estado A para o estado B. O estado A está sobre a curva azul, o estado B também. E é óbvio, né? E eu desenhei ali essa curvinha que é a minha isoterma, tá? O nome dessa curva se chama isoterma. Então, uma transformação isotérmica cria uma curva isoterma. Não confunda uma coisa com a outra. Então, uma isotérmica cria uma curva isoterma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que todos os pontos dentro dessa mesma curva aqui, elas têm a mesma temperatura. Então, se A e B estão na mesma curva, é porque a temperatura de A é igual à temperatura de B. E é claro que a gente espera isso, porque eu já disse que a temperatura se mantém constante na evolução dos estados. Mas se eu tivesse aqui um estado C aqui, D e ao mesmo E, todos eles em cima da mesma curva, então quer dizer que TA é igual a TB, que é igual a TC, que é igual a TD, que é igual a qualquer outro estado que esteja em cima da curva. Tá? Então, todos os pontos que estão sobre a mesma curva têm temperaturas iguais. E agora a gente pode tentar entender algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos supor então que o gás esteja evoluindo do ponto A para o ponto B. O que está acontecendo com a pressão? Se, no caso, o ponto A da pressão vai ser aqui em cima e o ponto B da pressão está aqui embaixo e está evoluindo de A para B, isso quer dizer, então, que está saindo de A para B, está diminuindo a pressão.
E aqui eu também posso jogar isso para o eixo dos volumes. O ponto A cria aqui um volume A, o ponto B aqui um volume B. E se está evoluindo de A para B, é porque está crescendo no eixo, ou seja, o volume está aumentando. Então a pressão está diminuindo e o volume está aumentando. E a temperatura aqui se mantém constante. Isso aqui é a isotérmica. Novamente, a isotérmica cria uma curva chamada isoterma, e é uma hipérbole equilátera. Vocês não precisam nem entender sobre hipérbole equilátera, nem gravar que é uma hipérbole equilátera. Na verdade, associe isotérmica a temperatura igual, que cria uma isoterma, tá? E aí vocês são obrigados, na verdade, a entender o que está acontecendo no gráfico. Nesse caso, como a evolução está indo de A para B, a pressão está diminuindo e o volume aumentando. Poderia ser o contrário, de B para A. De B para A, o volume estaria diminuindo e a pressão estaria aumentando e a temperatura igual. Vamos para a última, a transformação adiabática. E ela é um pouquinho complicada de visualizar. Nessa transformação, tudo pode mudar, tá? Pressão, volume, temperatura pode mudar. A única coisa que não pode acontecer é que não há troca de calor. Na transformação adiabática não há troca de calor. Todo termo adiabático quer dizer exatamente isso, que não está trocando calor. Por exemplo, uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica, ela é, ou pelo menos tenta ser, adiabática. O objetivo dela é não trocar calor com o produto que está dentro com o meio externo, como, por exemplo, um café. Você quer que o café dentro da garrafa térmica se mantenha quente. Ou seja, para isso acontecer, ela não pode deixar que troque calor do café com o calor do meio externo. Se trocar calor e a temperatura do meio externo estiver menor do que a temperatura do café, a temperatura do café então tende a diminuir de temperatura. No caso, uma garrafa térmica, ela é, na melhor das hipóteses, uma garrafa adiabática, porque ela não quer que haja troca de calor entre os corpos, tá? Como que seria o gráfico PV dessa transformação? O gráfico PV dessa transformação também é uma curva. Então é agora que talvez confunda um pouquinho a cabeça de muitas pessoas. Na transformação isotérmica, a gente havia visto uma curva que a gente chamou de isoterma. No caso adiabática, também veremos uma curva, mas essa curva ela é mais acentuada do que a curva da isoterma. Por que ela é mais acentuada? Porque ela parte de uma isoterma até outra isoterma. Ou seja, uma curva adiabática sempre vai estar entre duas curvas isotermas. Então, só para vocês visualizarem isso melhor, eu vou desenhar as isotermas em azul. Então, eu tenho uma isoterma aqui e uma outra isoterma aqui embaixo, tá? Então, as duas são isotermas. Aí eu tenho o estado A aqui e o estado B aqui embaixo. Tá? O estado A lá em cima e o estado B aqui embaixo. Vou desenhar essa aqui isoterma 1 e essa aqui isoterma 2. Uma coisa logo de cara que vocês podem observar é o seguinte. A e B, o estado A e o estado B, não estão sobre a mesma isoterma. Se não estão sobre a mesma isoterma, é porque as temperaturas não são iguais. Então, de cara, eu sei que a temperatura de A ela é diferente da temperatura de B. Mas quem é maior e quem é menor? A temperatura sempre vai ser dada pelas isotermas. Isso você já sabe. Só que a isoterma mais alta será a de maior temperatura. Então, a temperatura ela aumenta no gráfico PV aqui na diagonal. Tá? Então, as isotermas estão aumentando desse jeito aqui, olha, na diagonal. Estão vindo desse jeito. Então, nesse caso, a isoterma 1 está mais alta do que a isoterma 2. Então, uma coisa que eu posso dizer de cara é que a temperatura do estado A ela é maior do que a temperatura no estado B. Por quê? Porque está sobre uma isoterma mais alta, tá? Então, essa parte vocês já entenderam. Quanto mais alta a isoterma, maior a sua temperatura. Como que o estado A está numa isoterma mais alta do que o estado B, então, nesse caso, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. E como seria a transformação adiabática? Seria uma curva que estaria ligando A a B.
E repara que essa curva ela é muito mais acentuada do que uma curva isotérmica. Mas vamos supor também que esteja evoluindo de A para B. Aí, a mesma coisa que a gente viu antes. Pressão está diminuindo e o volume está aumentando. E que faz sentido, né? Pressão diminuir e o volume aumentar. Só que aí, no caso, a temperatura está diminuindo. Ó, pressão está diminuindo, o volume está aumentando e a temperatura está diminuindo. Se fosse de B para A, se a setinha estivesse apontando ao contrário, o que eu estaria observando? O volume estaria diminuindo, a pressão estaria aumentando e a temperatura também estaria aumentando. Então essas são as 4 transformações gasosas que a gente vai ver nos exercícios, fazer bastante exercício sobre isso, e que vocês têm que entender, porque isso cai também na prova do Enem, e é óbvio que vai cair na minha prova, e vocês precisam estudar sobre isso. Essa é a parte teórica e isso vai ficar melhor entendido quando a gente for fazer a parte dos exercícios. Tudo bem, então? Estudem, se cuidem, fiquem em paz e até mais.